Prosseguindo na lição 2 de História da Igreja 2, vamos ao item 6 do material didático, Ceciliano e os Anabatistas. Em 311, ocorreram desentendimentos entre cristãos da linha da Igreja Nova Profecia, que a história chamou de Anabatistas, e o bispo Ceciliano, que era um traditor e pastoreava uma igreja em Cartago. Cartago, lembre-se, é norte da África. Já não havia perseguição lá. Constantino já dominava aquela região também. Foi então convocada uma reunião entre os bispos de diversas igrejas em um concílio da cidade de Cirta. Aí eu cito aqui o historiador Daniel Rups, que ele diz: o concílio desenrolou-se em condições que poderíamos considerar cômicas, se não fossem as graves consequências que dele advieram. A verificação de poderes depressa se converteu num lavar de roupa suja, em que um acusava outro de ter sido um covarde, e um terceiro chamava um quarto de assassino. Foi preciso que segundo é o nome de um bispo, se apressasse a dizer: tornai aos vossos lugares, Deus vos conhece. Ou seja, diz a história que esse concílio, essa reunião, ok? Ela foi uma grande confusão, porque estavam os pastores que, infelizmente, adoraram os deuses romanos para não morrerem. Eles estavam na liderança. Pensa o que significa você ficar 10 anos vivendo em catacumbas, perder os seus bens. Nesse período você viveu praticamente mendigando. Como seria a sua vida depois de 10 anos você vivendo escondido nas montanhas? Você volta, as igrejas estavam ocupadas por traditores e era uma confusão muito grande. Todos os pastores que fugiam para não morrer, quando eles voltavam, eles eram chamados de covarde. Cipriano de Cartago teve uma perseguição que ele fugiu, conseguiu escapar. Quando ele voltou, ele foi chamado de covarde. Ele disse: você fugiu, você tinha que ter ficado aqui. Ele falou: se eu fico aqui, ou eu morria, porque eu não iria fazer como vocês, adorar o demônio. Ah, mas você foi covarde, você fugiu. Aí teve outra perseguição, Cipriano de Cartago foi morto, porque ele não aceitou adorar o demônio. Ok? Então, pense numa reunião de obreiro, vamos dizer, com obreiros fiéis a Deus, que ficaram 10 anos. Pense como era esse culto, já que essa igreja, ela tem sinais de pentecostalismo, ok? Ela tem sinais. A linha que eu falei ali, ok? A linha da igreja Nova Profecia, essa igreja que é intitulada na história como Igreja Nova Profecia, ela era uma igreja pentecostal. Principalmente Eusébio de Cesareia critica ela, ok? Mas ela era uma igreja pentecostal. Então, esses obreiros, quando chegaram, encontraram, porque é algo muito sério. Penso que seria hoje uma perseguição, a pessoa ter que, durante 10 anos, trabalhar num culto de quimbanda, num culto que envolve possessão demoníaca. E aí acaba a perseguição, a pessoa vai retornar diretamente para o culto. A igreja dele estava funcionando. Durante toda aquela perseguição de Diocleciano, as igrejas deles funcionavam. Por quê? Porque eles aceitavam sacrificar animais aos deuses romanos. Isso era algo muito sério. Então, alguns criticam os pastores. O nome de um pastor que nós veremos a partir de agora foi um pastor chamado Donato, porque a história diz que ele enfrentou Constantino. Ele falou: está errado, esses homens têm que descer do púlpito. E Constantino vai proibir ele de pregar, vai exilar ele lá na Gália, na região dos bárbaros. Por quê? Porque ele enfrentou Constantino dizendo que aqueles bispos aliados de Constantino não eram cristãos de verdade. E mais Donato, alguns até criticam a atitude de Donato. Mas ele dizia o seguinte: tem mais,
As pessoas que foram batizados por esses homens, enquanto eles estavam aí adorando o demônio, esse batismo não vale. Essas pessoas têm que receber o batismo verdadeiro por nós que estávamos fugidos, né? E agora retornamos porque nós não tínhamos como ficar aqui. O batismo deles não vale. E mesmo eles que tinham sido batizados antes, por terem adorado o demônio, terem participado do culto pagão, o batismo deles também perdeu a validade. Mas aí a Igreja Católica criou uma doutrina, eles começaram a defender o seguinte, que o sacramento, no caso o batismo, ele não depende da vida espiritual do bispo. Mesmo que o bispo estivesse adorando o demônio, o sacramento do batismo tem valor mesmo assim. E aí a confusão cresceu, né? Porque por isso eles são chamados de anabatistas, de rebatizadores, ok? Primeiro porque eles batizavam os membros que eles recebiam da Igreja Católica Romana, porque ela já batizava recém-nascido. E esses pastores, Donato, esses membros da Igreja Pentecostal Nova Profecia, eles não aceitavam o batismo de recém-nascido. Então aceitou Jesus numa igreja, um exemplo desse pastor Donato, que nós vamos estar vendo ele daqui para frente. Aí pastor Donato falou, você já é batizado? Sim, aonde? Eu fui batizado lá em Roma, ou numa igreja ligada a Roma. Quando? Não, quando eu nasci. Não, não tem valor. Você não deu testemunho de fé, você tem que dar testemunho de fé agora. E aí a pessoa batizava-se novamente, ou melhor, ela era batizada. Por isso os católicos chamavam eles de anabatistas, ou seja, rebatizadores, mas diz a história que eles se identificavam como batizadores, em latim, batistas. Ok? E por isso até hoje as igrejas chamadas batistas, elas dizem que elas herdaram dessa igreja, ok? As Assembleias de Deus, elas saíram das igrejas batistas, mas existem diversas igrejas batistas. No mundo mesmo existem diversas igrejas batistas. No Brasil, se você ver, existem duas convenções. Existe uma igreja batista protestante, que prega as doutrinas católicas e protestantes, e existe uma igreja batista, que é chamada de Igreja Batista Geral, que ela não prega a doutrina protestante, ela não prega a predestinação, ela prega o livre-arbítrio, entre outras doutrinas, ok? Então, as Assembleias de Deus, o nome Assembleia de Deus é recente, mas a Assembleia de Deus, existe evidência, nós veremos mais à frente, nós estudaremos, como também já está provado que o pentecostalismo não surgiu nos Estados Unidos como muitos pensavam. Na Europa existia pentecostalismo, ok? Nos anos 1200 existia o pentecostalismo. Nesses dias aqui, 311 da era cristã, existia pentecostalismo, ok?